Vamos lá, senhores, eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito, em mais uma edição aqui do SST, o canal, você já sabe. E como você já sabe também, eu e o Nestor estamos fazendo comentário sobre as normas regulamentadoras. Vamos tentar fazer da NR1 até a NR36, e se não aparecer mais alguma durante esse meio tempo. Mas eu vou falar hoje sobre a NR3, embargo ou interdição. Deixa eu ler o trecho aqui da norma. Embargo e interdição são medidas de urgência adotadas a partir da constatação de situação de trabalho que caracterize risco grave e iminente ao trabalhador. Mas o que é risco grave e iminente para a norma? Bora ver lá. Considera-se grave e iminente risco toda a condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença relacionada ao trabalho com lesão grave à integridade física do trabalhador. Apesar da norma definir, há um pouquinho de subjetividade aí. Seria difícil também para a norma estabelecer todos os possíveis situações de gravidade, né? Mas pensa bem, eu posso considerar a gravidade só a questão de morte, por exemplo. Você pode considerar braço quebrado ou outro, um corte mais profundo. Aonde é que deixa de ser médio, um risco médio, para ser um risco grave? Como é que a gente estabelece isso? Então é bem complicado. Porém, você sabe que toda NR ela tem como suporte a CLT. Então a CLT, os artigos da CLT é que vão gerando as normas regulamentadoras, dão um respaldo jurídico para ela. E lá no artigo 161 ele pode nos ajudar. Deixa eu ler lá, olha. O delegado regional do trabalho, atual superintendente regional do trabalho, à vista do laudo técnico do serviço competente que demonstre grave e iminente risco para o trabalhador, poderá interditar estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento ou embargar a obra, indicando na decisão, tomada com a brevidade que a ocorrência exigir, as providências que deverão ser adotadas para a prevenção de infortúnio de trabalho. Aqui tem um detalhe bem importante. À vista do laudo técnico. Percebe que não é só o fiscal chegar lá, o auditor fiscal chegar lá e dizer, olha, eu acho que esse risco é grave. E aí, embarga ou interdita lá o estabelecimento. Não funciona assim. Primeiro, ele vai lá, ele vai ter que voltar na superintendência, vai ter que ter um laudo técnico. Esse laudo técnico vai ter que ser validado pelo superintendente para retornar. Alguém pode estar falando, pô, mas aí o cara já morreu lá na obra ou na empresa. Ok, mas também não poderia ser um poder total e restrito para que embargasse qualquer obra ou interditasse qualquer empresa. Então tem que haver um meio termo, e o meio termo indicado é esse, onde há uma necessidade de um laudo estabelecendo esta gravidade. Que mais? A interdição implica a paralisação total ou parcial do estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento. E o embargo implica a paralisação total ou parcial da obra. Percebe que interdição é para empresas em geral. Embargo é especificamente para obra. E eles consideram obra o quê? Considera-se obra todo e qualquer serviço de engenharia, de construção, montagem, instalação, manutenção ou reforma. Então todas essas situações aqui, ó, construção, montagem, instalação, manutenção ou reforma é obra. Então vai ter um embargo. E esse embargo pode ser total ou parcial. Continuando, durante a vigência da interdição ou do embargo, podem ser desenvolvidas atividades necessárias à correção da situação de grave e iminente risco, desde que adotadas medidas de proteção adequada dos trabalhadores envolvidos. Se a empresa foi interditada, a obra foi embargada, alguém vai ter que entrar lá para resolver o problema, né? Então ele está dizendo, lógico, é possível fazer isso. Você pode ir lá trabalhar para corrigir o problema, mas desde que você proteja esse trabalhador. Último item. Durante a paralisação decorrente da imposição de interdição ou embargo, os empregados devem receber os salários como se tivessem efetivo exercício. Óbvio, a culpa não foi do trabalhador. Tá? Então ele continua recebendo normalmente, apesar de não estar trabalhando porque a empresa está interditada ou a obra está embargada. E eu quero ler mais um trechinho aqui do artigo 161. Na verdade, dois. Primeiro, responderá por desobediência, além das medidas penais cabíveis, quem, após determinada interdição ou embargo, ordenar ou permitir o funcionamento do estabelecimento ou de um dos seus setores, a utilização de máquina ou equipamento ou procedimento de obra. Era para ter parado aí, mas olha o que continua. Se, em consequência, resultar em danos a terceiro.
Ele está dizendo o seguinte: se alguém liberar a obra, mas não tiver consequência, tudo bem. Pô, a empresa está interditada, a máquina está interditada, a obra está embargada. Se não tiver consequência, tá ok. Eu comecei a trabalhar, ninguém se feriu, não tem problema. Não deveria ser assim. Deveriam tirar esse item, pelo menos é o meu entendimento. E o último item que eu queria aqui comentar com vocês. O delegado regional do trabalho, independente de recurso e após laudo técnico do serviço competente, poderá levantar a interdição. Então, para retirar a interdição também, o superintendente regional do trabalho, ele faz o laudo, verifica a situação e olha, não há mais uma situação de risco aqui, eu posso retirar esse embargo ou essa interdição. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha, se inscreve. É só clicar e inscrever-se, porque toda vez que você se inscreve, motiva mais eu e o Nestor a fazer novos vídeos. E para a semana, o Nestor vai comentar com você a NR4. Um abraço e eu espero você lá, tá? Vamos lá, hein? Vai pra valer. Olá, eu sou o gestor do site Segurança do Trabalho, MWM. Olá, eu sou Mário Sobral do Nosso Segurito. E juntos estamos fazendo Obrigado.